Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouco sobre outra aplicação de diodos, que são os circuitos grampeadores, né, também chamados de deslocadores, e os circuitos dobradores de tensão. Então vamos começar o nosso estudo analisando o circuito grampeador positivo, usando o modelo ideal do diodo, o modelo mais simples que a gente pode ter. Então o circuito dele é muito parecido com o circuito do detetor de pico. A diferença é que a gente trocou de lugar o diodo com o capacitor, tá? Então, quando a gente fez isso, a gente criou aí ou teve esse circuito novo que a gente chama de grampeador positivo. Então, para entender melhor como ele funciona, vamos colocar aqui para a tensão de entrada uma tensão senoidal, tá? Que varia entre uma tensão mais Vp e menos Vp, ok? Então, vamos supor que o capacitor C1 ele está descarregado, tá? Então tem 0 volts nele e o diodo está desligado. Então qual vai ser a tensão aí nesse diodo, no VD1, nessa situação? Então vou aplicar Kirchhoff aqui, ó, nesse sentido, então vou ter menos Vin, tá? Vou considerar a tensão aqui, ó, como a corrente está saindo para cá, tensão positiva, então mais VC1. E aqui lembrem sempre que o diodo é sempre o anodo, aqui embaixo é positivo, e o negativo é o catodo. Então, por isso, menos VD1. Então, isso aqui tudo igual a zero. Aí, isolando a tensão no diodo, o que, que eu vou ter? Que a tensão no diodo é a tensão do capacitor menos a tensão de entrada. Mas como o capacitor está descarregado, ou seja, a tensão nele é zero, então né, a tensão no diodo é a tensão Vin, né, negativa, ou seja, menos Vin. Tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Bom, eu vou aplicar agora o critério do modelo ideal do diodo. O modelo ideal do diodo diz o seguinte: o diodo ele liga quando a tensão dele é maior que zero. Tá? Então, se eu substituir aqui esse menos Vin aqui no lugar do VD1, eu vou saber qual o valor de Vin que o diodo liga, né? Ou seja, substituindo aqui, menos Vin tem que ser maior que zero. Então, o diodo liga quando Vin aí for negativo, né? Ou valores menores do que zero, tá? Isso aqui também você poderia analisar muito mais rapidamente, pensando que o diodo só consegue conduzir para correntes no sentido contrário de Vin, ou seja, para que ele conduza desse jeito, Vin tem que ser negativo. E como o modelo é ideal, qualquer tensão maior que zero faz com que o diodo conduza. Então, só para valores de Vin negativos menores do que zero, o diodo vai conduzir. Tá? Então, você poderia também fazer essa análise bem mais rápido. Tá? Bom, o que acontece então quando o diodo liga? Na hora que ele liga, tá, o capacitor ele vai ter por onde se carregar. Quando ele estava desligado, não tinha como passar corrente pelo capacitor, certo? E o capacitor vai se carregar de que forma? Olha só, aqui está aqui mostrando o circuito, né? Então aqui está a fonte, eu até coloquei a polaridade aqui invertida dela, né? A corrente vai circular nessa forma com Vin negativo, né? E o capacitor daí vai se carregar com mais, né? Onde a corrente entra é o mais e onde ela sai é o menos, por convenção. Então ele vai se carregar com uma tensão, tá? Vai se carregando até que valor? Bom, a tensão Vin aqui, ó, ela vai descendo, descendo, descendo até um valor máximo de menos Vp. Então ele vai se carregar em módulo com a tensão de pico, máxima aí, né, ou mínima, né, da tensão de entrada, tá? Então o capacitor aí vai ficar com essa tensão. Então como é que fica a forma de onda no capacitor? Tá, então, lembra que nós estamos falando aqui, vem negativo, então o diodo está ligado, e o capacitor, o módulo da tensão nele, vai crescendo até chegar no máximo que é Vp. Tá? E durante todo esse período, o diodo ele está ligado, tá on. Né? A partir daí, a tensão no diodo, tá? Como que ela fica? Bom, vamos supor que ele está desligado. Então, se a gente supor ele desligado, agora eu vou pegar esse circuito aqui, ó, e vou aplicar Kirchhoff novamente. Só que agora eu tenho uma tensão no capacitor, ó. Então, eu vou ter menos Vin
A tensão do capacitor aqui ela é menos Vp, veja que ela vai ser diferente daqui que era considerada positiva, porque agora ele se carregou e quando ele se carregou com essa polaridade aqui. Tá? Então vai ser menos Vin menos Vp menos a tensão no diodo 1 tem que ser igual a zero. E aí a gente vai chegar à conclusão que Vd1 é igual a menos Vin menos Vp. Mas a tensão Vin aqui, ela varia entre um máximo positivo e negativo, que é Vp. Né? Então eu posso substituir aqui os dois máximos aqui em Vd1 e achar qual vai ser os valores máximos e mínimos que eu posso ter em Vd1. E aí substituindo em menos Vin Vp positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui Vp negativo, desculpe, eu vou ter mais Vp menos Vp, vou ter 0 volts. Tá? Ou quando eu substituo Vp positivo, tá? Eu vou ter menos Vp, vai ser duas vezes a tensão de pico, negativa. Ou seja, a tensão no diodo ela vai variar entre 0 e menos 2 Vp. Para o diodo ligar, ele tem que ter uma tensão maior que zero. E veja que aqui ele não vai conseguir nunca chegar, ele só chega no máximo a zero, tá? No mínimo a menos 2 Vp. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Após o capacitor carregar aqui, tá? Quando ele se carrega, a tensão no diodo ela nunca vai atingir um valor positivo, nunca vai ser maior que zero. E por isso o diodo vai estar sempre desligado. Então, aqui por isso que a gente está colocando que o diodo sempre fica desligado. Tá? E pois, como ele está desligado, não tem caminho para o capacitor se descarregar. Então a tensão nele, no capacitor, vai ficar sempre igual à tensão Vp. Ok? Então se o diodo fica desligado, eu desliguei ele, tirei fora, como se ele estivesse fora do circuito. O que vai acontecer então com a minha tensão de saída? Bom, a minha tensão de saída, ela vai ser o que agora? Que é só a gente olhar, porque a gente tem uma série aqui de duas fontes, ó. Veja que eu posso fazer a série de Vin com Vp. Eu posso fazer uma fonte equivalente, que ela vai ser a soma de Vin com Vp. E isso vai ser a tensão que eu tenho na saída. Tá? Então, a minha tensão de saída, ela vai ser o quê? Ela vai ser zero, né, no momento em que o diodo está ligado, ou seja, quando o diodo ligou, ele curto-circuitou aqui, então a tensão vai ser zero. E depois que ele desliga, a tensão aqui ela vai aumentar, né, porque ela vai ser Vin, que é a onda aqui senoidal, com esse comportamento senoidal, tá? Mais a tensão de pico. Então ela vai ficar variando aqui, né? A fonte é a tensão Vin, só que variando em cima desse nível médio que é mais Vp, tá? Então por isso que a gente diz que ele chama que é um circuito grampeador positivo, né? Ele grampeia a tensão, né, da fonte Vin, ele grampeia num nível mais alto que é Vp. Antes aqui estava variando em torno de zero, aqui ó, o azul está variando em torno de zero simetricamente. Já a tensão de saída, né, após aí o início aqui, né, do carregamento do capacitor, ele vai começar a variar, né, em torno de Vp. Né? Então, até a gente pode dizer que aqui a fonte Vin tem valor de tensão médio igual a zero, e aqui tem um valor médio de tensão aqui igual a tensão Vp. Ok? Então esse é o funcionamento do grampeador positivo quando a gente considera o modelo ideal do diodo. Então, como que fica aqui quando a gente considera um modelo mais próximo da realidade do circuito, que é o modelo de tensão constante para o grampeador positivo? Então, novamente, temos nossa entrada senoidal Vin, tá? E vamos considerar então o capacitor C1 descarregado e o diodo 1 desligado. Então a gente já fez essa análise que a tensão Vd1 ela é igual a menos Vin. Então com o diodo desligado e o capacitor descarregado, o Vd1 é menos Vin. Aplicando agora o critério do modelo de tensão constante, o diodo só liga quando a tensão dele ultrapassa aquele 0,708, né, que é o Vd1. Tá? Então, substituindo aqui o valor, essa expressão que diz qual o valor de Vd1, aqui na inequação do critério, eu vou ter que,
para valores de VIN menores que menos VD1, o diodo liga. Então, vou colocar aqui no gráfico esse meu critério menos VD1, tá? Ou seja, para valores menores aqui abaixo, tá? O diodo vai estar ligado e para cá desligado, ok? Então, enquanto ele está desligado, o que acontece com a tensão na saída Vout aqui do circuito? Se o capacitor está descarregado, tá? O diodo está desligado, a tensão Vout é direto à tensão Vin. Então, em vermelho está a nossa tensão de saída, ok? Então, ela copia a tensão de entrada. Porém, quando a tensão de entrada ultrapassar VD1, o que vai acontecer? A chave do diodo aqui vai ligar e ele vai ter uma tensão aqui de 0,7 a 0,8 volts, que é o VD1 dele, tá? Aplicado à saída. Tá? Então aqui está mostrando o que acontece quando o diodo liga, não está mostrando a fonte de tensão do diodo, mas assuma que aqui tem o menos VD1, né? A tensão VD1 aqui nele. Tá? E na hora que ele liga, ele vai ter a gente já viu isso, a corrente vai circular nesse sentido carregando o capacitor. Só que cuidado que agora o capacitor aqui, ele vai ser carregado não com a tensão de pico, né, no máximo com a tensão de pico da minha fonte de entrada, mas sim VP menos VD1. Por quê? Porque eu preciso, a minha fonte, né, ela perde tensão dela aqui para ligar o diodo. Então, a tensão máxima que vai chegar no capacitor vai ser VP menos VD1, ok? E aí, nesse ponto aqui, o diodo vai estar ligado e a tensão de saída vai ser contínua, ou seja, vai ser igual a menos VD1, ok? Bom, além disso, a tensão, o módulo da tensão no capacitor, ela vai estar, quando o diodo está ligado, ela vai estar se carregando até o valor aqui de Vp menos VD1, ok? Que está mostrado aqui também no capacitor. Bom, a partir daí, né, a tensão no diodo, ou melhor, as regras para ele ligar e desligar vão mudar. Então, eu preciso supor novamente o diodo desligado para entender como é que vai funcionar agora a dinâmica dele ligar ou se ele não vai ligar mais como no circuito anterior. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei novamente Kirchhoff, tá? A tensão VD1 ela vai ser igual a menos V1, menos Vin, desculpe, menos essa expressão, VP menos VD1, tá? E aí, lembrando que Vin varia entre mais e menos VP, tá? Eu posso obter os dois valores de máximos que eu posso ter mínimos de tensão em VD1. Então, eu vou ter VD1 igual a, no máximo, VD1, tá? E VD1 igual a menos 2VP mais VD1. Para ele ligar, a tensão dele tem que ultrapassar a VD1. Então, ela não ultrapassa, ela se iguala, mas não fica maior. Tá? E aqui a tensão é muito menor que VD1. Ok? Então, qual a conclusão que a gente chega? Que depois que o capacitor se carregou, tá? O diodo não consegue mais ficar ligado. Então, ele vai ficar desligado sempre. Ok? E aí o que vai acontecer é que eu posso retirar ele do circuito aqui e a minha tensão de saída vai ser a série de Vin com a tensão contínua que foi armazenada no capacitor, que é o Vp menos VD1. Ou seja, a minha tensão de saída vai estar grampeada ou deslocada em cima do Vp menos VD1. Ela vai estar variando aqui simetricamente ao longo disso aqui, tá? Lembrando que essa parte aqui inicial, ela é só um transitório, você não vê, se você colocar um circuito no osciloscópio, você nem vai ver essa parte aqui, o que você vai ver vai ser sempre uma senoide aqui variando, grampeada, né? Ou seja, variando simetricamente entre Vp e menos VD1, tá? Ela não vai mais chegar a duas vezes a tensão de pico, e sim duas vezes Vp menos VD1, e antes que ela chegava em zero, agora o valor mínimo da tensão de saída vai ser o menos VD1, certo? O menos 0,7, menos 0,8 do diodo. Então esse aqui é o resultado que você tem do grampeador positivo com o modelo de tensão constante, né? Ele grampeia, né, a onda, ou seja, desloca ela, mas ela fica deslocada aí não tão perfeito como estava antes, ou seja, ela vai se deslocar, vai entrar um pouco no negativo e não vai chegar até duas vezes a tensão de pico, ok? Então aqui só resumindo, né, o grampeador positivo,
no modelo ideal, o capacitor se carrega com a tensão máxima da fonte de entrada, e aí a minha senoide ela é grampeada em mais Vp, né? Então ela fica variando entre 2 Vp e 0, tá? Então esse é o efeito do deslocamento. E quando a gente tem um grampeador positivo no modelo de tensão constante, o que ocorre é que a minha onda de saída ela é grampeada, mas num valor um pouco menor, ou seja, Vp menos VD1. Então ela vai atingir valores aí, não mais o 2Vp como aqui, mas 2Vp menos VD1, e vai chegar a baixar um pouco do negativo, para o negativo até menos VD1, por causa da carga do capacitor menor, né, em relação ao modelo ideal. Então esse é o resumo aqui do funcionamento dos dois circuitos. Então na prática, o que você vê no osciloscópio é bem essas formas de ondas aqui como estão mostrando. Tá? Não tem aquele transitório que a gente mostrou no início. Tá? Aquilo ali é só para você entender como que o circuito parte, como que ele funciona, tá? Numa vez que a gente energiza ele. Vamos ver aqui um exemplo. Então, imagine que a tensão Vin seja uma onda senoidal de 50 Hz com 4 volts de pico, tá? E vamos imaginar que o nosso diodo aí ele liga com uma tensão de 0,6 volts, ok? Então, o que eu espero que vai acontecer usando o modelo ideal? Eu espero que o capacitor ele vai se carregar com os 4 volts, que é a tensão de pico da minha tensão de entrada, tá? Então, está aqui minha tensão de entrada, né, desenhada, variando entre 4 e menos 4. Tá? E o meu capacitor se carregou com 4. Isso quer dizer que o diodo para de funcionar, ele desliga. Tá? E a minha tensão de saída vai ser os 4 volts. O C1 funciona como se fosse uma bateria, tá? Mas a tensão vem. Então aqui eu vou ter aqui a minha onda grampeada, né, em 4 volts, né? Ela está grampeada aqui nesse nível médio de 4 volts. E a minha tensão de saída vai ser 4 seno aqui do 2π50T mais 4, tá? Obviamente vai chegar até 8 volts aqui máximos dessa tensão de saída. Tá? Se eu fizesse o mesmo exemplo agora aplicando o modelo de tensão constante, o que vai mudar? Bom, a primeira coisa é que o capacitor não vai se carregar mais com os 4, mas sim 4 menos o VD1 dele. Porque eu preciso perder 0,6 volts para ligar esse diodo e aí a minha tensão, o que sobra para o capacitor vai ser os 4 menos 0,6, ou seja, 3,4 volts. Então, novamente aqui considerando a onda senoidal, tá? Para Vin, o que eu vou ter na saída vai ser um Vout que vai ser 4 seno, né, de 2π50T mais 3,4, né? Então, a minha saída vai estar grampeada não mais em 4 volts, mas em 3,4, um pouquinho abaixo, né? Ela não vai chegar mais a 8 volts de pico, nesse modelo sim a 8 menos 0,6, ou seja, 7,4. E aqui ele vai descer até 0,6, que é o VD1, né, negativo do meu diodo. Tá? Então, esse aqui será o efeito mais próximo do real que você vai observar para o circuito. Tá? Aqui seria mais idealizado. Ok? Bom, se eu trocar o diodo, lembra que o diodo estava sempre apontado para cima no grampeador positivo. Quando eu pego e aponto o diodo para baixo, eu vou fazer o grampeador negativo, tá? Eu vou carregar o meu capacitor com a polaridade contrária, né? Então veja que agora, para carregar o capacitor, basta uma tensão Vin positiva, tá? E aí eu vou ter uma tensão mais e menos, e se você pensar que depois o diodo desliga, tá? Ele não consegue mais ligar, porque ele não vai conseguir ligar mais aqui, tá? A tensão que eu vou ter na saída vai ser essa série, só que agora o capacitor, ele está indo, a tensão dele está indo contra Vin, né? Então eu vou ter aqui Vin menos a tensão Vp, que vai ser dado como a tensão de saída. Então por isso a gente chama de grampeador negativo, porque agora o meu Vout ele vai ser o resultado de Vin subtraído da tensão do capacitor. Então eu vou estar grampeando o meu sinal agora num valor negativo de tensão, que é menos a tensão de Vp de pico, tá? E veja que ele vai ter a mesma variação que no ideal, vai chegar até menos 2 Vp e até 0 volts. Então isso aqui é minha saída em vermelho, tá? Então eu fiz um grampeador negativo.
né? Ou deslocador negativo, se quiser assim. Quando eu faço um modelo de tensão constante, o que vai mudar é que agora a tensão do capacitor se reduz de VD1, tá? E o que vai ocorrer é que a minha onda de saída, minha forma de onda de saída vermelha, ela vai ficar grampeada agora na tensão mais baixa do capacitor, né? Ou melhor, um pouco mais alta, né, em relação a de baixo, que vai ser VP mais VD1. Então ela sobe, né? E por isso o pico dela aqui, ó, sobe até mais VD1, tá? Até 0,6, 0,7 volts do diodo, ok? E ela não vai chegar até os menos 2V de pico, ela vai chegar até menos 2VP mais VD1, tá? Então, essa vai ser a diferença. Veja que o funcionamento é muito similar ao do grampeador positivo, né? A diferença é que você está grampeando a onda para baixo, né? Para valores negativos, ok? Antes da gente entrar na parte de circuitos dobradores de tensão, vale a pena a gente relembrar o funcionamento do detetor de pico, que é esse circuito que a gente tem o diodo em série com o capacitor, né, é onde a gente tira a nossa saída. Então, o detetor de pico ideal, a gente já viu o funcionamento dele, né, o diodo liga, né, carrega o capacitor, e aí o capacitor carregado, como não tem aonde se descarregar, ele mantém a tensão de pico da onda senoidal. E aí a gente tem, né, uma tensão contínua na saída. Então tem o pico sendo detectado na saída como uma tensão que não varia no tempo, né? E depois disso o diodo desliga e fica sempre esse, né, o que você enxerga no osciloscópio é só essa linha reta, né, na tensão. Como que funciona esse circuito na tensão constante, né? Na tensão constante tem que lembrar que tem uma queda de tensão no diodo. Então, o capacitor não consegue se carregar com toda a tensão da fonte, ele vai se carregar com menos tensão, né? Vai chegar a VP menos o VD1. Então, ele vai ter um valor um pouquinho abaixo da tensão de entrada, né? Então, essa é a grande diferença aí para o circuito com o modelo de tensão constante, que é o mais próximo do real. Mas mesmo assim você vai ter uma saída que ela é proporcional à minha tensão de pico da entrada, né? Ok? O dobrador de tensão, ele é muito fácil de você entender se você vê que ele é um grampeador em série ligado, né, atrás ou seguido por um detetor de pico. Então, se eu pegar aqui um circuito grampeador, que a gente já estudou, o grampeador, vou pegar o grampeador positivo, poderia ser também o negativo, tá? Mas a ideia é fazer um dobrador de tensão positivo, tá? E a tensão de saída dele é V1, né? Então, eu sei que esse sinal aqui na saída dele eu vou ter um sinal que ele vai variar entre 0 e 2 vezes a tensão de pico. Se eu ligar a saída desse circuito na entrada de um detetor de pico, o que vai acontecer? O detetor de pico vai carregar o capacitor dele com o maior valor de tensão, que vai ser a tensão 2Vp. Tá? Então ele vai, né, ter um sinal que vai ser exatamente 2 vezes a tensão de pico. Né? Então isso que a gente chama de dobrador de tensão, porque ele consegue ter na saída uma tensão contínua que é 2 vezes maior que a tensão que você colocou aqui na entrada. Tá? Então, o funcionamento dele, quando você domina o grampeador e o detetor de pico, ele é bastante simples. Ok? No modelo de tensão constante, o que muda para o dobrador de tensão? Bom, a gente tem que lembrar que quando você tem uma tensão constante, a gente não consegue ter aqui na saída do grampeador 2 vezes a tensão de pico, e sim 2 vezes Vp menos a queda no diodo. Tá? Então, aqui o detetor de pico, ele vai detectar aqui no máximo, ele vai carregar o capacitor dele com isso aqui. Só que tem o seguinte porém, né? Eu preciso também perder uma parte da tensão aqui no diodo do detetor de pico. Então, na verdade, no modelo de tensão constante, a saída que eu tenho aqui vai ser 2 vezes a tensão de pico menos 2 vezes a queda de VD1, porque eu tenho que
ultrapassar a queda de 2 diodos, né? Então são 2 diodos aqui que eu perco tensão, tá? Então aí eu não vou ter exatamente um dobrador, né? Mas ele chega muito próximo de dobrar a tensão, tá? Quais as aplicações aí que você pode ter para um circuito desse de dobrador de tensão? Você pode ter aplicações óbvias, como você fazer uma fonte, né, que você tem lá na entrada aqui, por exemplo, 6 volts alternados e você quer ter uma tensão contínua de 12 volts. Então, você pode fazer uma fonte contínua de 12 volts usando um dobrador de tensão a partir de uma fonte alternada de 6, por exemplo, né? Ou outras aplicações seria, por exemplo, para sinais, por exemplo, um sinal de áudio, né? Você quer detectar qual é a potência, né? A amplitude daquele sinal de áudio, tá? Você pode usar um dobrador de tensão também, que ele vai te dar... O detetor de pico também funcionaria, mas o dobrador fica... Você teria um valor um pouco mais alto, né? Que ficaria mais simples de trabalhar, né? Porque o sinal de áudio são valores baixos de tensão. Então aí você conseguiria ter aí um valor de tensão aqui na saída contínua que refletiria mais ou menos a potência do som que está chegando para você, tá? E aí você pode às vezes atuar no sentido de diminuir ou aumentar o som de acordo com o que você está desejando, tá? Então são duas aplicações que você pode ter para o dobrador de tensão. Ok, então esse finaliza a nossa parte de circuitos grampeadores e dobradores de tensão. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail.